Olá, o Em Cartaz já vai começar. Para você que gosta de teatro, música, literatura, dança. Então você precisa saber o que está acontecendo aqui no programa Em Cartaz. Você pode ver o nosso programa pela TV Aberta São Paulo ou pela TV Com Brasil em qualquer parte do território nacional, nesses canais que estão passando aí embaixo, ou também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube, onde a gente guarda todas as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso humilde programinha. Sejam todos muito bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Nada melhor do que promover encontros entre artistas, estudantes, professores, companhias independentes e profissionais. E o encontro é o que mostra, reúne essas pessoas em torno daquilo que realmente importa, que para vocês é a dança. É isso, Marcela? Bem-venho. Bem-venho. É família nipônica? Francês. Prazer Seja estar aqui. bem-vindo também, Júlio César. Prazer. O Encontro à Dança já acontece há vários anos, desde 2018. Isso, e esse ano ele está vindo muito potente, né? A Casa Tóquio Marine Hall está recebendo a gente com os braços abertos, a gente está fazendo um trabalho muito potente com grupos muito potentes no meio da dança, grupos que são de muita relevância, oficinas, enfim, tudo gratuito, acho que é o que é o mais importante. E é um encontro, vamos dizer, de fazedores e de estudiosos, né? Eu gosto de pensar como Encontro à Dança como um lugar de troca de informação, um lugar de aprendizado, um lugar onde se fomenta a arte como um todo, porque são várias linguagens da dança, não é só o balé ou só dança contemporânea, são várias linguagens, tudo num palco só. Eu não sei, desconheço algum evento, na verdade tem, né? Vários, né? Mas assim, aberto ao público numa casa tão grande assim. Sim, gratuito. Gratuito, que eu acho que é o mais importante. Todas as atividades são gratuitas. Todas as atividades são gratuitas. Acho que essa cereja do bolo é a gente juntar diferentes linguagens. Você tem jazz, você tem dança contemporânea, balé clássico, grandes balés clássicos, balé clássico de repertório, que está no imaginário popular. A gente tem 2 flash mobs de abertura de casa. Flash mob. A gente tá dando um spoiler já. Flash mob é aquele negócio que surge de repente. Exatamente. Eu já vi na internet. Acho Exatamente. Porque a ideia é convidar esse público a entrar na casa com a gente pra dançar. Né? Então, da ponta de entrada à ponta final, ele tem uma experiência diferente com dança, que começa na entrada dele com esse flash mob, uma escola que se apresenta numa coisa que a gente está chamando de palco externo, que é esse evento nasce muito de escolas de dança locais. Então, ou seja, elas são mantidas quando o projeto também se amplia, porque não adiantava, né? Um desejo do Júlio e da Gisele Belot, que é a diretora artística do evento, de olhar para esse público, olhar para trás e trazê-los, né, numa retomada de que crescemos, mas vocês ainda estão aqui com a gente. E quando abre a casa, a gente tem 3 companhias por noite, sendo um grande clássico e dois outros grupos que trazem outras linguagens, que também conversam. Quer dizer, sempre tem um clássico e outras linguagens na mesma noite. Exatamente. Tem uma ideia de formação de plateia para esse gosto do clássico, do imaginário popular, né? Da bailarina, da sapatilha de ponta, que é de mais fácil conexão, de mais fácil conversa. E uma outra dança que a gente traz também para apresentar, seja ela dança contemporânea, seja ela jazz, lyrical jazz, ou o que sobe ali naquele palco para conversar com aquelas pessoas. A dança floresceu muito nos últimos anos, aqui em São Paulo, pelo menos. Né? O balé adulto também está crescendo bastante. O balé adulto é um outro lugar onde as pessoas reencontraram a dança. Exatamente. Então, continua pulsando forte e esse encontro vem justamente para isso, para poder dar acesso a todos para entender que tudo é possível. Não é só porque eu sou um pouco mais velho ou só porque eu nunca fiz, mas eu posso justamente entrar numa oficina, trabalhar meu corpo, entender o que é essa linguagem e ser um amante dessa arte, que é transformadora. Né? Agora estou vendo aqui, são muitos grupos participando, né? Dentre eles a São Paulo Companhia de Dança. Sim, né? sim. Tradicional companhia aqui já Exato. em São Paulo, né? Ela que vai fazer São Paulo Companhia de Dança apresenta o 2º ato de Lago dos Cisnes. Opa! Numa versão do Mário Galizzi.
E no outro dia, o Basileu França faz uma suíte de Don Quixote na versão da África Guzmán. Dois balés, né, clássicos, um balé muito popular como Don Quixote, em contraponto com um ato com balé branco, chamado assim pela classe da dança, histórico, né? Chama de balé branco. De Lago dos Cisnes. Que é um balé branco. Historicamente, na linhagem do balé, né, da própria dança, esses balés mais etéreos, né, como Gisele, Lago, entre outros, a gente chama de balé branco. Você citou vários aí que são extremamente populares. São, Gisele, por exemplo, extremamente popular. Você ouve aquela música... Exato. E a gente fez questão desses dois títulos, né, Júlio? A gente fez questão de ter 2 títulos populares que chamam o público, sobretudo porque as apresentações são gratuitas, que é de fácil conexão. Don Quixote, a gente sabe para onde a gente vai, e Lago dos Cisnes também. Exato. E o Gisele também, né? Gisele também, Romeu e Julieta também. A gente entende como popular, né? E as pessoas sabem, entendem, ouvem a música, já associam ao balé, mas não se vê. Né? Não se vê. Quando tem uma apresentação da São Paulo Companhia de Dança, por exemplo, é uma temporada de uma semana. De 1 a 3 semanas. Aqui, mas também tem as viagens aí que acabam fazendo. Mas assim, pro público de São Paulo, até essa abertura e poder oferecer, fomentar mais para todo o público, também por ser gratuito, é maravilhoso. Né? Então, e além, olha, tem a Eco, a Companhia de Dança, tem a Companhia Balé de Cegos da Fernanda Bianchini, né, que é um trabalho muito legal que ela faz com garotas, acho que é só meninas ou são Não, tem meninos também. Né? Tem meninos também. Tem meninos também e que também... Deficientes visuais. Sim, e levam pra cena dança. Né, aprendem a dançar, aprendem o acesso, o estímulo de um outro modo, mas entregam um trabalho de dança, assim como qualquer outra companhia. É um trabalho lindo, histórico, né? Histórico, né? Já há muitos anos. Exatamente. E nas pontas, né? O que é mais? Nas pontas. Nas pontas. Porque tem todo esse linguajar da dança que a gente pouco conhece. Tem. O branco, o balão. Você viu? Tô aqui aprendendo um monte de coisa hoje. Tem a Contextos Companhia de Dança, a Eco Companhia de Dança. Estão todos daqui de São Paulo, né? A gente tem São Paulo, a gente tem Goiânia. Indaiatuba. Indaiatuba, com a Erika Novak. A gente tem Salto, com o Arilton Assunção, com Faces Ocultas. A gente tem Sabrina Olímpio, de São Vicente. E o Basileu França, de Goiânia. Então, todos eles daqui, vamos dizer... Do estado de São Paulo, mais Goiânia. Mais Goiânia, né? Eu tô vendo uma aqui, Arigatô Sayonara, do Galpão 1, Companhia de Dança. Sim. Eles são de Indaiatuba, que é uma companhia dirigida pela Erika Novak, e ela faz esse trabalho olhando para a história dela, da avó dela, dos avós que vieram do Japão para o Brasil, e ela conta um pouco dessa migração, mas como é ser estrangeiro numa terra não estrangeira e vice-versa, né? Como olham para esse estrangeirismo no Japão. Ela é brasileira e aqui ela também é brasileira, mas que lugar é esse? Que lugar é esse, né? É um trabalho de lyrical jazz feito a muitas mãos, com Jean Alex, Leno Vitorino. Que bacana. É emocionante. É bem bonito.
Porque a dança tem isso, as pessoas esquecem, às vezes, que a dança tem embutida nela uma dramaturgia, né? Tem uma história. Sem dúvida. É. E é fundamental a gente olhar para ela, para essa construção cênica. Né? Porque senão você também fica vazio ali. Não necessariamente você precisa entender a história ou ela precisa te contar alguma coisa. Mas esse intérprete, sobretudo quando ele tá ali, vou dar o exemplo de Lago ou mesmo Arigatô, quando eles tiveram aula com pessoas da própria comunidade japonesa, ou Lago, quando a gente traz um dramaturgo na São Paulo Companhia de Dança para poder explicar para aquele bailarino quem é ele, ou no Don Quixote, quem é aquele personagem, quem é o Sancho Panza, porque além do estereótipo, vamos olhar no livro, né? Vamos ver quem eram essas famílias, como que a gente conta essas histórias, né? De que personagens são esses? São carregados de do que a gente tá falando, né? Exatamente. De que época, né, que a gente tá falando. Tem aqui Ecos Inglorious, Contextos, Companhia de Dança, do Jean-Alex. Nossa, esse balé são 49 bailarinos em cena. Oxê. É a coisa assim que você pulsa junto com eles quando eles estão em cena. É uma coisa linda. Contemporâneo? É jazz. Eles estão no nosso palco aberto. Que é aquele que vai ser... Que é aquele que depois leva as pessoas pra dentro da casa. Leva pra dentro do Tokyo Marine House. Imagine você tá lá esperando pra entrar e de repente uma pessoa começa aqui, aí começa a pulsar toda essa dança e vai pro palco e você tá acompanhando, de repente você tá já na cadeira principal pra você assistir o espetáculo principal. É coisa... Que gostoso, a gente quer convidar o público pra dançar com a gente. E aí tem uma aqui que eu gosto, Paixão. Paixão do Grupo Fama, acredito, né? Dirigido pela Bettina Zacarias. Exatamente. Pode dar spoiler? Pode dar spoiler. Eu adoro spoiler. Flash mob. Esse vai acontecer do nada, sem a gente esperar. Esse é um flash mob. Esse é um flash mob. Flash mob, pra quem não tá habituado com a linguagem, né? Isso, vamos contar. Você tá num ambiente qualquer, num salão, numa rodoviária, num aeroporto, numa praça, e de repente começa a pipocar, né? Aparece um cantor, um dançarino, não sei o que, ali no meio do tudo, você fica... Você sendo surpreendido. Parte daquela construção, né? Você tá fazendo parte daquela dramaturgia que tá acontecendo. Normalmente envolve muita gente, né? Sim. Bastante pessoas. E a gente tem esse flash mob, né, de um balé de um estilo livre, em contraponto com um flash mob de danças urbanas. Danças urbanas. Exatamente, da Cissa Veronese. Rap e tal. Um hip hop freestyle ali, com muitas idades diferentes, um público muito diferente. Também tem bastante gente, umas 40. Pra fazer essa pessoa que também tá indo lá na casa dançar, né? Também, dançar junto. Entra no... Exatamente. O flash mob tem isso, né? Tem de convidar, né? É um convite mesmo, é um encontro. Acho que faz jus ao nome do evento. É um encontro. Que é o encontro à dança, de encontrar pessoas, bailarinos, artistas. E esse público que chega no Tokyo Marine Hall pra ver dança, mas também que vai ser convidado pra dançar com a gente. Aliás, vai ter também 10 oficinas gratuitas. Como é que vai ser isso? As oficinas, na verdade, são no dia 13, 15 e 17. 13, 15 e 17 de julho. 13, 15 e 17 de julho. São oficinas de balé clássico, são oficinas de danças urbanas, são oficinas de jazz, né, onde a pessoa se inscreve para poder estar lá com a gente e é só chegar, porque também é gratuito. Mas tem que fazer uma inscrição. Exato. A inscrição é pelo e-mail, né? Exatamente. encontroadança@grupotombrasil.com.br. Exato. Deve estar aparecendo escrito aí, encontroadança@grupotombrasil.com.br. E algo muito especial dessas oficinas e do espetáculo em si, da ação em si, são as questões de acessibilidade. Né? A gente tem Libras e audiodescrição. Em todos os espetáculos, oficinas com intérprete de Libras, pensando de fato em inclusão. Porque há muito tempo, quando a gente pensava acessibilidade, era, então dia 14 tem um espetáculo acessível. Mas você não está incluindo. Porque você está dizendo para ele, é só dia 14 que você pode ir. Né? E o Encontro à Dança que traz esses, né, de 13 a 17 de julho. Todas as ações são gratuitas e inclusivas. Então é isso, gente. Tokyo Marine Hall, Rua Bragança Paulista, 1281.
A programação é vasta. Tem algum lugar onde a pessoa possa consultar? Tem no próprio Instagram do Tokyo Marine Hall, @Tokyo Marine Hall. Tem lá. Tokyo Marine Hall, lá tem a programação. Exatamente, tem a programação toda. Cada dia, toda. Oficinas, inscrições. As indicações para se inscrever, para poder retirar os ingressos para poder assistir os espetáculos. Ingressos já podem ser retirados. Tá, de 13 a 17. 13 a 17, sempre às 20 horas os espetáculos, né? Exatamente. E as oficinas durante esses dias também. Exatamente, durante todos os dias, em horários variados, a partir das 16 horas. Beleza. Vocês estão bem felizes, né, de estar muito, a gente espera todo mundo lá. A gente espera todo mundo lá pra dançar com a gente nesse grande encontro. Que bárbaro, e num espaço... Nessa grande celebração, exatamente. Numa grande casa, né? Num espaço privilegiado. Numa grande casa, exatamente. A dança merece. A dança merece. Ocupar-se, né? Exatamente. Exatamente, que o público possa, né, aceitar o nosso convite para esse grande encontro. Isso mesmo. Beleza, menina. Muito obrigado pela presença de você. Marcela. Obrigada, tudo querido. de bom. Muito obrigada. Obrigado. Quando tiver mais novidades, apareçam por aqui. A gente volta. Tá legal. Sim, obrigada. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem a dica de filme. A Sandra Bastante separou um trailer aí pra gente ver. Vamos lá? Os novos astros da telona mudaram a cara da indústria cinematográfica para sempre. Os Minions voltaram com um toque de mistério. Baby. Humphrey. Piñata. Carbonara. Lasagna. Agora em Minion Vision. James, você tem um verdadeiro dom para fazer filmes. Eureka! Gloria, aleluia! Maka un movie de Minions con monstros. Yaki onigiri, dai tô livre! Tá legal. Eu sou Gary Orton, Oliver Magma e Cabode o Traiçoeiro. Mas meus amigos me chamam de Gumi pra abreviar. Eu conheço o monstro perfeito pro seu filme. Vamos lá! Acabou, Pupuyu! Opa! Voltei, Flame! A todo-poderosa Irene! Ela vai destruir tudo nesse planeta! James, você vai fazer coisas incríveis. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Prudência, angústia e astúcia. E o que acontece se juntarmos a prudência, a angústia e a astúcia
O Gerson Lobo vai contar isso pra gente. Tudo bom, cara? Tudo Como bom, é que você meu tá? querido Tílio? Bem-vindo a São Paulo. Você tá sempre por aqui agora, né? Eu tô morando aqui em São aqui. Paulo, né? 20 anos no Rio, sou pernambucano, 20 anos no Rio de Janeiro e agora 4 anos lá e cá e mais 1 ano e meio aqui, fincado em São Paulo, me seduziu. Que bom. Você começou com teatro lá em Pernambuco? Então. Em Recife eu comecei com o movimento armorial na dança, no Balé Popular do Recife, e também com teatro. Esse movimento do Ariano Suassuna, em que fundamenta-se na valorização da cultura brasileira. E aí você vê vários parâmetros e segmentos. Os beberes, cantares, dançares, interpretares, como também na dança, no teatro, vários segmentos. Na música, né, do armorial. E essa foi o meu berço. Disso, eu, com os meus 9 anos de trajetória em Recife, executando tanto a dança, quanto a música, quanto o teatro armorial, um produtor de elenco da Globo, Léo Gama, na época, isso era em 2000, me viu e fez, Gerson, vamos para o Rio. Aí eu fiz, ok, vamos, mas eu ainda tinha que cumprir mais 1 ano de contrato com o Vital Santos, lá em Recife, com o Vital Santos, que veio para cá na década de 80, com o Alto das 7 Luzes de Barro. Ganhou até o Molière, na época, que hoje é o Shell. Fizemos um espetáculo dele chamado Rua do Lixo 24 e vim para o Rio. Fui para o Rio, né? Chegando no Rio, ele me apresentou a Juliana Silveira, que era, na época, a produtora de elenco. Que espetáculo era? Rua do Lixo 24. Pois bem, aí, chegando no Rio, Juliana Silveira, que na época fazia a produção de elenco da Diarista, me pôs e ali foi minha porta para o audiovisual e fiz muito audiovisual. Paralelo a isso, eu também fazia teatro. E aí o que acontece? Recife é minha casa. Eu chego no Rio, onde não é minha casa, então eu vi a necessidade de produzir as minhas ideias. E aí, produzindo, coincidentemente, encontro Tom Pires, Sid Clay Batista e Leandro Maris, que são pernambucanos, mas que moravam no Rio, na época. Hoje, eu e Leandro Maris moramos aqui em São Paulo, Sid Clay Batista e Tom Pires moram no Rio. Mas na época nos unimos, nos conhecemos e vamos montar As Bondosas. As Bondosas. Exatamente. O texto já existia? O texto é de um maranhense chamado Wellington Rocon, um maranhense. Wellington Rocon. E ele já teve várias versões, inclusive. Até em Angola já teve essa versão das Bondosas, que é um texto delicioso que trata desses arquétipos, que são 3 carpideiras, mulheres pagas para... A prudência, a angústia e a astúcia. Perfeitamente. São pagas para rezar, e isso é uma cultura milenar, porque desde o Egito existe essa cultura do choramingar, mesmo você não conhecer o defunto, mas você ser paga para chorar o defunto. Quer dizer, você contrata aquela pessoa para ir lá chorar no velório do falecido, da falecida. E aí fica-se o tempo que for dentro do contrato, você vai ficar a noite toda, uma madrugada toda chorando. Estabelece isso. E o que se trata As Bondosas? São as 3 carpideiras, são chamadas para fazer uma choradeira, uma rezadeira no corpo de uma jovem, de uma família rica, e aí é tratada numa sala. O corpo fica lá no caixão, numa sala, e uma casa enorme, e a família vai lá na casa, comparece na casa, mas não na sala do velório. E aí elas, a noite toda, velando, chorando, eles estão lá na casa, tal, o velório está acontecendo lá numa sala, acontecendo na sala, só que ninguém vai lá. E ninguém vai lá. É estranho, obviamente. E aí elas começam a estranhar e começam... Então só as carpideiras, então. As carpideiras. Só elas. Só as carpideiras, ninguém passa. Ninguém vai lá para falar nada, para ver nada. E é estranho. Inusitado. E aí, naquela contradição daquela situação, elas começam a olhar a família que não chega, que não vem, e começam a conversar uma com a outra, e vai acontecendo revelações e situações hilárias, e isso o público rindo, gargalhando, e vai chegar no ápice. Que aí vocês vão vê-la na peça, nas Por que ela tá sozinha naquela sala? E por que ninguém chega? E aí começa a elocubrar o porquê ela faleceu e quais foram as questões, porque eu vi fulano, cicrano que foi falar disso, falou aquilo, porque... E tem um irmão que não para de chorar, mas o irmão nem lá vai, ou seja, é estranha essa situação. E aí esse elemento cômico da comédia... misturando essas informações daqui e de lá, vai catando trechos né? Exatamente. Trechos de conversas. E aí o autor maranhense, com a veia nordestina, traz
todo o intrínseco desse diálogo nordestino, né? Que você vê, por exemplo, essa estética como o Alto da Compadecida e vários outros dessa rapidez, dessa coisa cômica que o nordestino essa tem. verve, né, que tem, Exatamente. que é muito única, exatamente. né? Essa profissão da carpideira, isso ainda é vivo em algumas regiões do Nordeste? Olha, isso ainda acontece? Olha, no interior sim, né? Ainda existe no interior, apesar que a Igreja Católica aboliu isso. Tem uma abolição, né, da Igreja Católica em relação a isso. Mas no interior do Nordeste você vê muito isso. E as bondosas, você vê muito essa característica do interior do Brasil profundo, dentro de um palco agora de São Paulo. Aquele sertãozão lá, daquele né? sertãozão lá, com todas as suas características, toda a sua assinatura nordestina. Suas tradições. Né? Exatamente, Atílio. Sua moral. Que isso é um ponto interessante na peça, né? Assim, essa coisa muito machista, essa tradição religiosa, esse segmento que você cria uma dimensão que cria comicidade para quem vê de fora. A gente é acostumado com outras coisas e outras verves, outros costumes, outra cultura em relação a essa ligação com o Altíssimo, o divino, com o divino. Exatamente. É um Brasil que a gente pouco conhece. Né? E a gente só visita através, muitas vezes, do cinema, do teatro, da música, né? Da arte, de modo geral. Que o cinema, por exemplo, pernambucano traz muito essa cultura, né? Há um tempo já que o cinema pernambucano traz essa cultura do chão de terra, seco, do árido, do sertão. E mesmo quando é urbano, por exemplo, no caso do Agente Secreto, do Kleber, mesmo sendo urbano, você percebe que é um urbano diferente, não é um urbano de São Paulo, não é um urbano do Rio. Né? É um bando tem um jeito de andar, tem um jeito de falar, tem uma forma de se comportar que é completamente de lá. Como se diz, no Brasil tem vários Brasis, vários Brasis, né? Ou seja, você vê uma capital como Recife, é diferente da capital característica do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, né? E você vai, né? Daí você vai... Brasilzão, né? Brasilzão, maravilhoso, né? Você vê, por exemplo, a Bahia é o tamanho da França, Pernambuco é maior do que Portugal, ou seja, estamos no continente. Obviamente, claro que você vai ver suas diferenças, né? Como você vê França, diferente da Alemanha, diferente da Espanha, de Portugal, então você vai ver essas diferenças num só lugar, falando uma só língua. Mas com peculiaridades, né? Eu me lembro que uma vez nós recebemos aqui 2 pessoas que eram do Nordeste, só que de estados diferentes. Para mim, o jeito de falar era igual, mas eles se perceberam. Sim, você é de tal local. Sim. Para mim era igual, mas eles se perceberam. Sim. Olha, Atílio, 20 anos no Rio, né? É engraçado que eu já estava 10 anos no Rio, aí me perguntaram assim, vem cá, você ainda tá com esse sotaque? Eu fiz, por que eu vou mudar meu sotaque? Essa é a minha assinatura. Mas no Rio eu percebi, porque você percebe muito quando você sai do local e você consegue perceber a melodia do local onde você veio. E Pernambuco, por exemplo, tem uma melodia muito característica nordestina, a Bahia nordestina, muito característica dele, peculiar, e aí vai, o cearense, não é? E você vai vendo essas fonéticas peculiares dentro de um Nordeste. Quem não está habituado, é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas né, quem conhece, quem vem de lá, identifica rapidamente. Você é baiano. Não, você é sergipano. Nós estamos falando de As Bondosas, de 3 de julho até 2 de agosto, lá no Galpão do Folias. Vamos dar uma olhada nas fotos, vamos ver quem são essas bondosas. Quem é quem ali? Sim, vamos lá. Prudência Cid Clay Batista, um ator... É o que está na frente? É o que está na frente, exato. Que é a madre superiora das 3. É a Prudência. É a Prudência. Ela que coordena e descoordena, diz que vai, não vai, cale a boca, não cale, vá agora, organiza não vai. Tudo. Organiza tudo. É a séria. É a séria. Assim. É a madre superiora, da estrutura ali. O Leandro Maria está ali de azul, ele é astúcia, como o nome já diz, ela é astuciosa, ela sempre quer subverter a situação. Eu tô com sede, eu quero tomar um cafezinho. Não, você não vai nada, você fica. E a angústia, tá lá o Léo, uma foto bonita lá da cena. Um belo figurino, hein? Sim. É feito por ele, inclusive. Não brinca. Esse grupo aí são várias mãos num próprio grupo. São produtores, atores, bailarinos, cantores, figurinistas, cenógrafos, e aí, diretores e encenadores. Bom,
E como você vê, ela só, tá vendo? A astúcia, como a própria Prudência fala em determinado Olha momento. que foto linda essa. Essa é a astúcia do demônio, cuidado com ela. Traga ela Vamos rezar, que é melhor que a gente faz. E a angústia, eu faço, que é... você que faz a angústia. É aqui... É a sofredora? Pois é, a sofredora e que brinda pelos dois lados, porque ela obedece à prudência, mas ao mesmo tempo ela é seduzida a subverter com uma astúcia. Então ela fica nesse meio campo aqui. Termo aí. Se fosse comparar ali, a astúcia ali é o meio campo, eu sou vamos dizer, a zagueira e a astúcia é a ponta direita. Olha que bonito, legal. Sim. Elas são no ambiente lá do velório, é isso? Exatamente. Essa transcorre naquele ambiente. Exatamente. E Tom Pires, que é o diretor, ele pega esse texto, vê a sinuosidade dramatúrgica desse texto, os signos, a semiologia que tem, e traz para um campo. O que ele dizia assim pra gente? Olha, eu não quero que vocês façam, apesar que são figuras, arquétipos femininos, ele não quer que você faça a figura feminina pelo fato de ser homem. Fala o texto já tem tudo. Tem todos os elementos ali para você entrar nesse imaginário feminino e dessas figuras lá do interior do sertão, com suas contradições. Não precisa você forçar nada. E ali a comédia acontece. Correto. Não é? O mínimo é o máximo. Todas elas têm figurinos lindos, hein? Sim. O figurino aí já não é tão bonito quanto... Então, o Wellington Rocon, que você disse que é maranhense. Maranhense, sim, ele fica entre... O autor do texto. O autor do texto. E eu acho que ele foi muito feliz com esse texto, em pegar esses elementos da cultura nordestina, trazendo como esse elemento arquétipo, né? O que é uma angústia, o que é a prudência, o que é a astúcia, né? E trazer para essa construção. O Tom Pires, eu acho que ele pega, e para mim, como ator e artista, observador da construção da arte, ele foi muito feliz, o diretor, em trazer para esse campo enxuto e você valorizar esse texto que tem do maranhense, do Wellington Rocon, onde ele, ao mesmo tempo, na direção de ator, ele enxuga qualquer movimento extra, como também no figurino e no cenário, na cenografia, que são 5 caixotes, e esse caixote se transforma em vários signos dentro do contexto da narrativa. E aí você vê os 5 caixotes, mas que é caixão, é cama, é banco, é janela, e aí você vai ajudando essa dramaturgia. Vocês estrearam em 2013? 2013. Tem 13 anos. 13 anos aí de sucesso, desde ali no Ziembinski, na Tijuca, que foi um pé direito ali. E 2013, foi em junho, inclusive. 13 anos esse mês. Exatamente agora. E fizemos 7 temporadas depois, ali no Shopping da Gávea, na Casa de Baco, que era na Lapa, no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, Niterói, ou seja, fizemos vários locais, premiado no Festival de Iguaçuí, no Espírito Santo, e mais de 12 mil espectadores, e fizemos vários Sescs também lá no Rio. Acho que de 15 agora, fizemos. A primeira vez em São Paulo. E agora a primeira vez em São Paulo. Vamos rezar com os paulistanos, né? Vai para a igreja, reza, vai no cortejo, na ritualística, chega no galpão das folias e vai também rezar com as bondosas. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Quando a gente começou isso na construção das bondosas, o diretor fez assim: eu quero que cada um de vocês, dentro dos seus personagens, escolha uma santa. Aí fomos para o centro do Rio comprar uma santa na Uruguaiana, um lugar bem efervescente, como a 25 de março aqui. E entramos numa loja de católica, inclusive, religiosa, e eu fui olhando as santas, olhando. Parece que deu um chau assim pra mim, eu peguei. Achei linda, peguei. Ok. Nem vi o nome, inclusive. Várias santinhas, peguei. Aí vamos construir, porque ele pediu também pra gente construir um oratório para cada uma delas. E fiz a minha santinha ali, coloquei a minha santinha ali, ok. E aí o Cid Clay, com a prudência, escolheu a santa dele, o Leandro Maris escolheu a santa dele. Passa o tempo, eu olhando a caixa uma vez em casa, eu fiz...
Peraí, deixa eu ver o nome dessa santa. Quando eu vejo o nome da santa, Santa Cecília. Santa Cecília. Olha só que coincidência. Eu venho para São Paulo, e onde é que eu moro? Santa Cecília. Padroeira dos músicos, você sabe, né? Dos músicos, artística dos músicos, exatamente. É. E eu, na peça, sou o único que canta, não muito, mas sou o único que canta, sim, porque a astúcia pede pra Mancha cantar, ela não canta, você vai cantar, porque eu tenho uma coisa escondida sua, você vai cantar. Então, aí canta pra ela dançar. E é isso, interessante isso, né? Nada é por acaso, Atílio, nada é por acaso. Não é à toa que a gente tá aqui em São Paulo, não é à toa que a gente vai rezar muito com vocês, paulistanos. Galpão do Folias, As Bondosas, Galpão do Folias, Rua Ana Sintra 213, como ele falou, é em frente à igreja da Santa Cecília ali. Né? Isso. A igreja fica bem de frente ao Galpão do Folias. Exatamente. De 3 de julho a 2 de agosto, sexta e sábado. Você faz duas no sábado? Sexta Sim. às 8, sábado às 6 e às 8. Perfeito. 2 sessões. E domingo às 6. Sexta-feira às 8, sábado 6 e 8 e domingo às 6. Até dia 2 de agosto. Legal, Gerson. Trabalho bonito, cara. Bom. Tomara que Querido. o povo de São Paulo curta bastante o teu espetáculo lá. E a Atílio e As Sandra Bondosas. apareçam e venham rezar conosco. Vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui agora. É hora da nossa agenda. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo por esse vasto território brasileiro. Agenda Brasil. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já era adulto, já tinha uns 30 e tantos anos, quando eu vi pela primeira vez um pé de jabuticaba, e eu não sabia que as jabuticabas nasciam no tronco. Eu fiquei assim, olhando aquilo lá. Eu achava que nascia em cacho, que nem uva, alguma coisa desse tipo. Mas a jabuticaba nasce em tronco. É isso, Fábia Miraços? É isso. É isso. Fábia Miraços, diretamente da ilha de Mykonos. Exatamente. Na Grécia. Bernardo Fonseca Machado. Muito bom, obrigado, bem-vindos ao Atílio. programa. Muito obrigado por nos receber. Quer dizer, então é isso, o jabuticaba nasce do tronco. Exatamente, e o nome do espetáculo ele vem um pouco dessa percepção, que é um tipo de fruta que está no meio do tronco e a gente consegue olhar ela no olho, colher, e é uma metáfora para a gente falar deste tema do espetáculo, que é a adoção. Adoção. Então, a jabuticaba um pouco é a síntese dessa relação que a gente imaginou para pensar a adoção. De um lado, tem essas pessoas que tiveram algum momento seu vínculo cortado, as suas relações, e vão para outras famílias. Então elas são, digamos assim, esse tronco, que de um lado as raízes delas estão escondidas e os ramos estão longe, mas elas estão nesse entre. Elas sempre vão estar nesse momento, que é a relação entre as raízes e os ramos para onde elas vão. Então por isso essa metáfora da jabuticaba. Poético pra caramba, né? Demais. É uma imagem bonita, poética, né? O texto todo. É um perigo pra gente. É um perigo. Que tá ali com a imaginação e é um texto... Eu falo isso assim desde a primeira vez que eu li, das coisas mais bonitas que chegaram na minha mão até hoje. Olha que legal. Em termos de poesia mesmo. De você olhar e falar...
como que escreve isso, né? E você vai ligando a primeira frase, às vezes, de um texto lá do primeiro texto com algo que chegou no final. Uma vez eu cheguei para ele e falei, Leonardo, ele fala aquilo por causa disso? Ele, Aí eu... Como assim, gente? Você vai descobrindo... Como é que ele pensou... Como é que ele escreveu isso desse jeito, né? É lindo, lindo, lindo. O texto é seu, né, Bernardo? Isso. O texto, a direção e a idealização. Exatamente. O que te moveu a escrever sobre esse tema? São, acho que, 3 motivos, mais ou menos. O primeiro é um motivo... A gente tem uma companhia que chama Companhia Inversão, que tem trabalhado sobre... Inversão. Que trabalha... sobre o tema da morte, a gente tem se debruçado sobre isso. Então a gente fez 2 espetáculos iniciais, um chama Relicário Inventado, depois um outro chamado Epitáfio, e esse encerra essa trilogia que a gente chama de Ensaio sobre a Morte ou Ensaio sobre o Luto. Quer dizer, 3 espetáculos com tema falando sobre a morte. Falando sobre várias a morte, visões. Vários tipos de morte. A gente pode ter a morte de uma das outras pessoas que a gente ama, as nossas mortes internas, e agora as mortes das relações que têm nascimentos depois, né? Porque toda morte implica também um renascimento ou uma mudança, né? Esse é um motivo, né? Que tem a ver com o projeto artístico da companhia. O segundo motivo é um motivo que a gente queria pensar um pouco sobre a adoção de uma perspectiva diferente. Geralmente, quando se trata de adoção, os repertórios que a gente fala de adoção são do ângulo, no geral, das famílias que adotam. Então, como é que foi para essa família, a chegada dessa criança, desse adolescente, etc. E a gente estava com vontade de fazer uma mudança que é colocar o ângulo da pessoa que é adotada. Então, o espetáculo acompanha 4 crianças que vão se tornar adultos, do momento em que elas estão antes da adoção, na casa da Maria, que é a personagem da Fábia, depois do momento em que elas são adotadas por algumas famílias, e no final, quando elas já estão no momento de uma reflexão sobre as suas próprias origens já adultas. Você faz a Maria. Sim. É uma senhora que cuida de crianças, vamos dizer. Isso. Ela recebe as crianças. Uma mulher de 54 anos, viúva. E a história dela começa quando alguém, uma amiga que trabalhava na Santa Casa, liga para ela perguntando se ela podia dar lá para um bebê. Santa Casa por causa da questão da roda ou não? Já não? Porque a Santa Casa é esse local em que a gente teve durante algumas décadas no Brasil a devolução de crianças, a entrega de crianças, e por conta da roda, exatamente, dos expostos. Exatamente. As pessoas colocavam a criança ali, girava aquela roda e alguém do lado de dentro recolhia. Recolhia, exatamente. Isso, né? Cruel. Isso era uma coisa muito comum até os anos 60, 70, e o espetáculo se passa a partir dos anos 90. Essa roda, inclusive, está lá ainda no Museu da Santa Exatamente. Casa. Ela está lá exposta, né? Exatamente. E aí a ideia é essa personagem, a gente já não está falando da roda exatamente, mas tem uma personagem que trabalha lá, que é só mencionada, que é a vizinha dela, amiga dela, e que faz... Desculpa, eu te interrompi. Então você mora lá... É isso, e aí essa amiga liga e pergunta. Tem uma criança abandonada, a mãe não quer, e quero saber se você pode dar lar para essa criança. E ela dá. E assim começa, porque ela era babá. Depois que ela ficou viúva, ela foi cuidar das crianças do bairro. E então ela descobre aí essa outra... Esse dom, né? Vocação. Então ela traz essa criança e ela vai cuidar de achar uma casa para essa criança ficar. Então ela vai ficando conhecida por conta desse ato. Isso tudo antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ela tem essas 4 crianças ali. Quer dizer, a partir desse primeiro ela acaba ficando com 4. Nesse momento, né? Nesse momento ela tá com 4 crianças ali procurando família. Que são essas crianças que você vai encontrá-los adultos. Anos depois. No início ali da peça você já encontra com eles adultos. Que é isso, né? É uma memória deles, né? Eles se reencontram no velório da Maria. 18 anos depois. Então, eles se encontram ali e a partir daí a história começa. Né? Dessas lembranças de criança, essas lembranças de quando eles foram para as casas dessas famílias, como é que foram a cada família. Então, você acompanha essas 4 crianças
entrando na casa, vivendo na Meninos casa. e meninas? São Meninos duas e meninas. meninas e 2 meninos. E aí você vai acompanhando até o final, que é esse momento que é o velório da Maria. É o velório da Maria. Agora, você fez questão de citar antes do Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente marca um momento importante na história dos direitos das crianças e dos adolescentes, e em particular das crianças que terão que ser adotadas, né? Antes do Estatuto, a gente tinha uma perspectiva do Estado e da sociedade de vamos encontrar uma criança para uma família, para um casal. E a partir do Estatuto inverte-se uma perspectiva e fala assim, não, a gente tem que encontrar uma família para uma criança. Então o foco do direito que tem que ser protegido é da criança e do adolescente. E não a vontade ou desejo de um adulto, né, de um casal, o que quer que seja. Então o espetáculo começa aí para falar, vamos tratar um pouco dessa transição, vamos falar um pouco desse momento e fazer uma reflexão de um assunto que ainda hoje desperta dúvidas, às vezes uma romantização exagerada, às vezes preconceitos, às vezes fantasias sobre, então as pessoas que adotam são maravilhosas. Não estou dizendo que não são pessoas bacanas, mas eventualmente também podem ser pessoas que são humanas e que têm outros interesses, né? Às vezes. Então é um pouco, a escolha desse momento é proposital para a gente fazer essa conversa. Então vocês localizaram, ambientaram entre 1990 e 2008, esse intervalo, nesses 18 anos. Exatamente. Aí, né? A ideia é um pouco de que tem uma certa maturidade que começa a partir dos 18 anos, então começa em 1990, né, o espetáculo, 18 anos depois essas pessoas se reencontram, estão entrando num momento de maturidade e vão refletir um pouco sobre o que aconteceu com elas antes. Quer dizer, imagino que tiveram trajetórias completamente diferentes, cada um foi parar numa família, num ambiente, né, uma coisa diferente. Né? Sim. Cada uma das 4 tem experiências muito distintas. Tem uma que é adotada por um casal de classe média alta, tem outra que é adotada por um casal muito religioso, que já tem uma filha mais velha e que estão querendo ter uma companhia, na verdade. Tem um outro que é adotado por um casal de classe média baixa, que cuida ali dele. E tem um outro que é adotado por um pai solo. Então tem variações... É possível. É possível. É possível. Mas imaginei que não fosse. É possível. Pessoas... Mãe solo ou pai solo podem adotar. Hoje em dia podem entrar no processo diante do Estado e pleitear um filho e uma filha. Você que lida sempre com criança, acho que não sei se o Bernardo também, mas eu já percebi que você tem uma ligação com... Eu comecei com essa história de lidar com criança por acaso. Por acaso? Eu acho, é muito engraçado, né, esse nosso trabalho, porque eu acho que nunca chega à toa, né, um texto na mão. E esse ano foi um ano muito especial, nesse sentido, de trabalhar com criança e com a criança também. E eu acho que esse texto, ele veio muito... para me botar nesse lugar aí de ver coisas que ainda não tinha experimentado. Né? E aí, junto com isso, veio esse convite para trabalhar com essas crianças, contando histórias e conversando, né? Meio que inserindo nesses assuntos que em algum momento você vai ter que lidar. No mundo, né? Exato. Nossa, me perdi, mas por que veio a pergunta? Não, justamente por isso, a sua experiência de trabalhar com crianças e tal, pegar um texto desse, com essa temática. Mas não, zero experiência, né? Tanto que eu ficava sempre, até hoje, inclusive, pensando em como fazer determinadas coisas. E sempre pensando assim, como eu faria, né? Como eu faria. Me lembro de um dia que eu fui tirar uma dúvida com ele, e eu falei assim, não, mas eu não sei, porque a minha referência não é das melhores. E aí ele falou, não, mas não é a sua referência. Vai aí que não é. Não é assim. Vai buscando. E aí você começa a se pôr no outro lugar, né? Como é que eu talvez quisesse que me falasse, como é que eu gostaria que você me falasse isso, né? Então não é como eu faria através da minha referência, e sim
o contrário disso. Tentar olhar do outro lado, né? De me botar ali no lugar daquela criança, né, recebendo aquela bronca ou aquele carinho, que é justamente de onde não tem a referência. Né? Então, veio muito de encontro com esse momento da minha vida mesmo, né, o que eu tô vivendo, porque eu tô nessa busca de uns 3 anos pra cá, de catar essa criança aí que tá meio soterrada e falar, calma, vamos olhar aqui um pouquinho pra você, até pra continuar vivendo de uma maneira menos pesada, né, menos difícil, menos... trazer um pouco de tranquilidade também aí pra essa vida que já teve, tá bom já, né? A gente já conhece esse lado todo da coisa ruim. Mas como é que seria um lado bom? Né? Como é que seria uma outra experiência? Uma outra experiência. Né? Então eu acho que ele chegou pra mim meio nesse lugar mesmo. Foi total surpresa de olhar bom, e falar... É que é difícil falar na frente do autor e diretor, mas assim, são aqueles presentes que você recebe, assim, e não é clichê falar isso, porque são realmente aqueles presentes que você recebe do universo mesmo. E quando calha de cair naquele momento, né? É tão bom, né, quando você recebe isso naquele exato momento que você estava, né? Sim. Gente, nós estamos falando de Jabuticaba Nasce do Tronco. Teatro Alfredo Mesquita, de 25 de junho a 12 de julho, de quinta a sábado às 8 da noite, domingo às 7. A gente tem umas fotos aí, vamos botar as fotos, aí vocês vão falando o que está rolando nas cenas. Aí a Maria com as 4 crianças. A Maria. Já não são mais crianças. Que não são mais crianças. Então são atores que vão fazer as personagens, tanto no momento em que são crianças, quanto elas são adultas. Então, no canto esquerdo, né, a gente tem o Barroso, que faz o José, depois a Jennifer, que faz a Ifigênia, a Fábia, que faz a Maria, o Rodrigo, que faz o Bento / Benjamin, é uma personagem que muda de nome, que a família muda de nome dele quando é adotado, e por fim a Vitória, que faz a Ifigênia. E aí, todos eles têm histórias muito diferentes, né? Porque um foi retirado da mãe pelo Estado, outro foi abandonado pela mãe, quer dizer, eles... O processo de rompimento da família. Entraram nesse processo de adoção por questões variadas. Exatamente. Né? Tem um que foi encontrado por um caminhoneiro, tem outro que o Estado retirou da família de origem. Aí a casa da Maria... Exatamente, aqui é uma primeira cena na casa da Maria. São crianças, então. São crianças, aqui eles estão como crianças, exatamente. É um até com o texto na mão ali. Aqui foi uma leitura encenada que a gente fez, ainda estava com o texto na mão, porque a gente fez 3 aberturas de processo. Certo. Uma com uma filha por adoção, que é uma ativista por filha por adoção, chamada Mariana Muradas, que fez uma consultoria com a gente, que foi super importante. Depois a gente fez um ensaio, uma leitura aberta, com o texto, com pessoas as mais variadas, e por fim a gente fez uma abertura de processo também com gente que a gente convidou pra gente ouvir, que a gente acredita muito no teatro como um espaço de arena aberta para falar sobre alguns assuntos. Escuta mesmo, né? Exatamente. Então vocês usam um retroprojetor, né? Isso. Tem a ideia que é uma coisa dos anos 90 Exato. também. Usar a materialidade dos anos 90 para ajudar a gente a chegar para lá, né? E fazer... Então aqui, por exemplo, eles estão nessa cena, eles estão num almoço, depois do velório da Maria, relembrando um pouco quando eram crianças e já um pouco embriagados. Já um pouco embriagados. Exatamente. Né? Já são adultos, né? Então... e aí a gente tem um jogo de passado e presente. Eles se conheceram, então, lá na casa, né? Exato. Claro, evidente. Pequenos. Né? E depois nunca mais se viram. Nunca mais se viram, só vou se ver depois no velório da Maria. Esse reencontro tem um valor especial, né? Tem aquela coisa de velório que é sempre uma loucura, né? Que a gente às vezes está chorando e ao mesmo depois a gente volta e dá uma risada de alguma coisa que a pessoa fez. Não, e depois de 18 anos, quer dizer, é fulano, é ele. É você, eu reconheço. Olha, você. eu lembro disso. É legal isso. E aí né? tem uma coisa de, nossa, você lembra que a gente fez aquilo? Nossa, que maluquice que a gente tinha. Essas recordações. As recordações, exato. Bacana. Bom, gente, é isso. O Jabuticaba Nasce do Tronco, o Teatro Alfredo Mesquita, lá na Santos Dumont, 1770, naquela pracinha, né? Campo de Bagatelle, chama aquela praça, né?
Tem aquele aviãozinho ainda no centro da praça? Tem um aviãozinho, Tem um é perto aviãozinho. do Campo de Marte. Perto do Campo de É Marte. ótimo para se alguém quiser depois, né, antes, dar uma corridinha no Campo de Marte e depois ir para a Tem peça. estacionamento gratuito dentro do teatro. Isso é ótimo. Gratuito, né? Os ingressos são gratuitos também. Quer dizer, além de não Exatamente. pagar estacionamento, também não pagam o ingresso. Pô, quer mais o quê? Fomos contemplados pela 21ª edição da Lei Zé Renato de Fomento ao Teatro, que é importante. Viabilizou o projeto. Exatamente. Quando o poder público protege as artes, o Sim. teatro e a cultura, é muito importante pra gente, Perfeito. pra sociedade. De quinta a sábado às 8 da noite, domingo às 7 da noite, até o dia 12 de julho. Maravilha. Pô, que trabalho bacana, gente. Que trabalho bonito. Sim. Ô, Grega. E agora eu vou ficar conhecida como grega, isso é ótimo, né? É o famoso presente de grego. Fábio, muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado. Atílio, muito Sucesso para obrigado. vocês. Abraço Tá. para todo mundo lá. Um grande tá bom? abraço. E estamos te aguardando lá. Vamos lá, ver as jabuticabas da Sereno Isso. Tronco. É isso. Exatamente. O programa está no fim, gente. Ela está com pressa, precisa ir embora. Mas semana que vem estaremos aqui. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Essa entrevista vai ficar lá guardada para sempre, forever, no YouTube. E até a semana que vem. Olha eu aqui, meu Deus, ai eu não resisto, mamma mia, eu de novo aqui, meu Deus, ai porque eu insisto, eu que fiquei sozinha, eu e essa dor que é minha, porque eu não segurei você, mamma mia, eu não sei porquê, meu Deus, eu vou longe de você. Mas fica calmo, meu bem. Não, eu tô sem pressa. Eu sei que eu tô na sua. E você na minha. Gata, vamos nessa. Use usufrua. Olha só, meu bem. Nosso caso é especial. É Natal e Carnaval na Páscoa. Não há como empatar. Porque lutar, por mais que eu grite amor, só um vencedor. Só